Olá, bom dia. Shalom, shalom, nosso devocional Mulheres Posicionadas. Nosso último devocional da semana. Tô colocando aqui rapidinho. Shalom, shalom. Hoje é o último dia, tô colocando aqui para vocês, o nosso propósito pela nossa vida espiritual. Eu não sei vocês, o que vocês estão sentindo aí, mas eu já tô aqui em casa, sentindo a presença de Deus. E eu preparei uma palavra, mas o Senhor acabou de mudar. Então é aquilo, né? Nunca tem rascunho. O Senhor acabou de ministrar uma palavra no meu coração. E tenho uma certeza que vai falar no coração de vocês. Então já manda para suas amigas. Vê aí quem precisa de uma palavra de hoje. Hoje é sexta-feira. O nosso último dia do nosso propósito de oração pela nossa vida espiritual. E, gente, Deus ardeu uma palavra no meu coração agora. Já começa a enviar para suas amigas. Já vou preparar aqui a Bíblia porque não estava nem aberta. Aonde? Meu caderninho de devocional. Vocês têm um de vocês aí? Vou anotar aqui o dia. Vou enviar o aviãozinho aí. Vou esperar 5 minutinhos para as meninas entrarem. Não sai, fica aqui com a gente. Você precisa dessa palavra. Vou encaminhar aqui para a galera entrar. Vou enviar aqui para as meninas. Tenho certeza que Deus vai falar no teu coração. É uma palavra que está queimando no meu coração nessa manhã. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele falou que iria acontecer acerca da tua vida. Deus é fiel. Gente, não sai da live, fica aqui porque hoje, o último dia do nosso propósito de oração pela nossa vida espiritual. Me levantei nessa semana não só orar pela minha vida, mas por interceder por cada vida que está aqui comigo. Nesses 5 dias, eu quero agradecer as meninas que estiveram aí comigo nesses 5 dias. Agradecer cada uma que tirou um minutinho para estar fazendo devocional aqui comigo. E fazer devocional juntas é mais fácil do que fazer sozinha, né? Pode falar a verdade. Então vai abrindo a tua Bíblia aí lá em Gênesis. Esperar até 5 minutinhos para as meninas entrarem. Fala pra mim se o áudio tá direitinho, se vocês estão ouvindo o áudio. Gente, eu vou abrir aqui a palavra aqui, que tá queimando no meu coração. Eu pensei numa palavra, mas Deus acabou de me dar uma palavra. E foi assim, fresquinha, então não tem rascunho, né, galera? Tô aqui, vou jogar no Google para saber por onde ela se encontra. Porque foi uma palavra aqui muito em cima da hora. Mas hoje é o nosso último dia da campanha, tá? Do nosso propósito de oração pela nossa vida espiritual. Eu não sei como você se sentiu essa semana, gente, mas eu me senti tão cheia, tão posicionada, tão alinhada com Deus. E meu coração transbordando, assim, de alegria, tá? Pela vida de cada uma que esteve aqui comigo e que está acompanhando o nosso Mulheres Posicionadas. Deus trouxe essa semana de palavras fortíssimas. Todo mundo perguntando, Samara, você não deixou salvar a live? Quem estava comigo aqui no primeiro dia sabe. Deus falou o que para mim, filha? Eu quero que você vá, mas será como maná do dia. Nenhuma das palavras que eu ministrei aqui sobre a vida de vocês foram de rascunho, foram palavras que eu pensei. Foi exatamente o maná do dia. Então, quando Deus me dava a palavra e Ele falava com vocês, Ele também estava falando comigo.
Então, o que acontece? Deixa eu só procurar aqui a palavra. Eu tenho a certeza que Deus tem algo fortíssimo para nos entregar. É uma passagem que todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Eu mudei a palavra aqui porque eu orei em relação a uma, mas Deus acabou de mudar um negócio aqui, gente. Fiquei até nervosa. Ai, Senhor. Vai abrindo a Bíblia de vocês aí. Vambora acompanhar essa história. Nosso último dia. Eu tô só conferindo aqui se é... Vai abrindo a Bíblia de vocês aí, meninas. Tô só esperando dar uns 2 minutinhos aí pro pessoal entrar. Porque eles sempre entram no final. Sempre entram no final. Gente, essa passagem sumiu da minha vista. Vamos mandando pro pessoal aí. Manda para suas amigas. Talvez alguém precise dessa palavra de hoje, a qual Deus está ministrando sobre as nossas vidas. É forte. Tô aqui, tentando achar a palavra. Pera aí que eu vou achar. Ó, Êxodo 2, nós vamos falar sobre Moisés. Especificamente, nós vamos falar sobre Joquebede, tá? Sobre a mãe dele. Mas eu vou aqui contar a história porque eu tenho certeza que tem muita gente aqui na live que talvez não conhece a palavra, né? Pra gente que conhece, sempre tá ouvindo. Pra gente que conhece, sempre tá ouvindo, então talvez não seja tanto novidade. Mas eu tenho a certeza que Deus vai falar com a gente nessa manhã. Então vamos lá. Abre aí Êxodo. Deixa eu só botar aqui uma. Aí as meninas falam, Samara, você não me manda. Gente, eu mando pra uma galera, né? Só que às vezes eu esqueço. Às vezes eu esqueço de mandar. Relacionamento. Gente, não sai da live, fica aí. Eu tô só esperando um minutinho para as meninas entrarem. Pergunta é só chamar. Gente, fala pra mim aqui, o áudio tá bom? Pra eu poder começar, o áudio tá bom? Coloca aí pra mim, bom dia, shalom, shalom. Hoje é o nosso último dia de devocional sobre a nossa vida espiritual. Vai abrindo a tua Bíblia aí.
Êxodo 2. Tá ok. Então vamos lá, vamos orar. Fecha o olho aí comigo, tá? Vamos orar aqui o Senhor entregando essa manhã. Pai querido, Pai amado, Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer nessa manhã. Senhor, muito obrigada, Pai, porque a tua presença já é real no nosso meio, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela palavra que o Senhor me deste nessa manhã. Senhor, eu quero te entregar a minha vida, a minha casa, a minha filha, tudo aquilo que é meu, Pai, entrego em tuas mãos nessa manhã. Senhor, que não sejam as minhas palavras, que não seja a minha boca, que não seja o meu entendimento, que não seja a sabedoria humana, mas eu te peço agora e me coloco, ó Pai, ao governo do teu Espírito Santo. Toma a direção, fala, ó Pai, aquilo que o Senhor quer falar, fale em nossos corações, que vida seja, Senhor, alcançada nessa palavra, que mentes sejam libertas, que cativeiros sejam abertos, que ouvidos espirituais venham ser abertos agora, pelo poder do nome de Jesus, porque a tua palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir, Senhor. Eu entrego, ó Pai, cada filha, cada filho que está nessa live, Senhor. Que os teus filhos sejam alcançados nessa manhã com a tua graça, com a tua paz, com a tua misericórdia. E que o Senhor seja, ó Pai, o Deus deles, assim como o Senhor é o meu. Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, porque eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor já fez nesses 5 dias de propósito. Senhor, porque assim como o Senhor tem, Senhor, falado comigo, eu tenho a certeza que o Senhor tem resgatado e falado com vidas. Pai, o propósito aqui é o reino, o propósito não é o meu nome, o propósito não é a minha pessoa, mas o propósito aqui é que o reino ganhe, é que o reino se movimente. Então eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graça a paz, gente. Então vamos embora. Se o áudio ficar ruim, fala aí que vocês sabem que são batalha, né? Vamos lá em Êxodo 2, vamos falar sobre Moisés, mas eu quero falar sobre Joquebede, eu quero falar sobre a mãe dele. E vou falar um pouquinho da história aqui, porque talvez alguém que esteja aqui não saiba, tá? Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Ela viu que o menino era muito bonito, então o escondeu durante 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tampou os buracos com betume e pinche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos, na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho, enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem e, de repente, ela viu o cesto no meio da moita de juncos e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu o cesto e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: "Este é um menino israelita." Então a irmã da criança perguntou à princesa: "Quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar essa criança para a senhora?" E ela respondeu: "Vá." Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. E a princesa lhe disse: "Leve este menino e crie para mim, e eu pagarei pelo seu trabalho." A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ela levou a filha do rei, que o adotou como filho, e pôs nele o nome de Moisés e disse: "Eu o tirei da água." Gente, Joquebede, ela é característica de uma mulher cheia de Deus. Porque, Samara, naquele tempo, né, o rei tinha mandado matar os meninos, porque ele achava que Jesus estava ali naquele meio, que o Filho de Deus ia vir. E como Satanás, ele só tem as suposições dele, ele não tem a certeza das coisas, ele age na incerteza. Então ele age com várias possibilidades. Se possível, o Cristo que vem para salvar o mundo possa ser um menino e possa nascer, então vamos mandar matar o menino. Então o inimigo ele sempre vai agir na nossa vida com as impossibilidades, com aquilo que ele acha ou pode presumir que vai acontecer. Então, dentro dessa circunstância, ele começa a trabalhar. E aqui, queimou muito no meu coração o seguinte: Joquebede, ela não desistiu de Moisés. Ela não entregou Moisés para a morte. Muitos podem achar o seguinte: nossa, Samara, mas ela colocou o filho no rio, tinha crocodilos, tinha cobras, tinha perigo ali, tinha. Só que a característica de uma mãe posicionada
é saber que, ainda que eu coloque o meu filho no rio, o Deus que eu sirvo vai cuidar dele. E hoje em dia, a gente vê as mães se diminuindo, as mães se omitindo do seu posicionamento para não confrontar os seus filhos. E a gente não entende que quando Joquebede fez isso, ela não desistiu do filho dela. Ela recuou, mas ela teve a confiança que naquilo que ela não poderia fazer, naquilo que ela não poderia trabalhar, Deus trabalharia por ela. E essa é uma das características da mulher posicionada em Deus, da mulher cheia de Deus. É ela acreditar que na circunstância que ela vive, na condição que ela vive, ela não pode fazer nada. Ela não tem como movimentar. Desculpa, gente, estou tossindo. Ela não tem como movimentar nada acerca, ao redor do sonho, do propósito, do chamado. Ela não tem condições, mas o Deus que é o Deus dela pode pegar, como pegou aquele menino, e vamos falar de promessa. Vamos colocar Moisés agora no cesto. Idealiza aí. Moisés no cesto, é tua promessa no cesto. É os teus sonhos no cesto. É o teu chamado no cesto. Qual é o nível de confiança que você tem ao Senhor para pegar o teu chamado, para pegar o teu sonho, colocar no cesto e entregar, sem saber se vai acontecer, se não vai acontecer, se Deus vai se movimentar, se Deus não vai se movimentar. Porque ali Joquebede não teve Deus falando com ela, como muitas das vezes nós temos, que a gente ora, faz jejum, sobe monte, faz campanha, Deus fala com a gente. Naquele tempo, Deus só falava com profetas, era muito diferente. Ou Deus mandava anjos para entregar os seus recados. Então, Joquebede aqui, eu tenho a certeza que ela, por adorar a Deus, pelo Senhor que ela adorava, pelo Deus que era vivo, pelo Deus que ouvia, pelo Deus que via, ela teve a certeza: eu vou entregar. Nesse cesto está o meu sonho, nesse cesto está o meu propósito, nesse cesto está o meu chamado, nesse cesto está o meu ministério, nesse cesto está as minhas impossibilidades, nesse cesto está a minha fraqueza, nesse cesto está os meus pecados, nesse cesto aqui tá os meus traumas, as minhas dores, as minhas frustrações, os meus abandonos. Nesse cesto aqui, oh, aleluia, eu senti a presença de Deus muito forte. Nesse cesto aqui, tá as circunstâncias que são impossíveis na minha história, impossível na minha vida. Mas você confia hoje de pegar esse cesto e entregar para Deus? Você confia hoje de pegar esse cesto, empurrar, vai dar um empurrãozinho, ele vai andar sozinho, mas você confia que o Deus da tua vida tá cuidando desse cesto? Você confia que Deus está se preocupando com o mínimo detalhe da tua história? Você confia que Deus está se preocupando com a dor que ninguém sabe que você tem? Só que, filha, ei, escuta o que eu vou te falar nessa manhã. Tudo pro reino de Deus existe um propósito. Todas as dores, todos os abandonos, todos os fracassos, todas as frustrações, tudo existe um propósito. Deus quer te amadurecer, Deus quer te alinhar, Deus quer te encher, Deus quer te fazer como uma torre forte, que ainda que venha tremores e temores, ainda que venha chão se abrindo, você vai se manter resistente, porque o reino de Deus não é para os fracos, o reino de Deus são para quem persiste e é resistente. Só vive sonhos e projetos impossíveis em Deus quem não desistiu deles. Ei, não espera que as pessoas em sua volta vão acreditar acerca das coisas que Deus falou para você. Não espera que os outros vão olhar para você ou para aquele cesto que está as tuas promessas, como você está olhando. Porque de fato, Deus não deu para aquelas pessoas. Ei, mulher, Deus deu para você. Então ouça, antes de você ouvir o que está na tua volta, vai para o joelho, vai para a oração, vai para o jejum e pergunta a Deus: Senhor, esse cesto aqui, o que o Senhor quer que eu faça? Não é fácil. Deus nunca prometeu que seria facilidade. Deus nunca prometeu que seria fácil.
Mas a palavra de Deus é muito clara quando ela fala assim: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Senhor, essa sexta aqui eu não vejo os meus sonhos. Senhor, essa sexta aqui eu não vejo o meu ministério. Senhor, essa sexta aqui eu não vejo o meu chamado. Senhor, essa sexta aqui eu não me vejo curada. Senhor, essa sexta aqui eu me vejo pecadora. Mas, Pai, como o Senhor me vê? Senhor, eu não quero saber como as pessoas me veem, porque elas vão ver o que elas quiserem de mim, mas elas não vão ver a verdade do meu coração. Elas não vão ver de fato quem eu sou quando estou sozinha contigo. Elas não vão ver os meus propósitos. Elas não vão ver as minhas entregas. Elas não vão ver as minhas lágrimas. Elas não vão ver as minhas renúncias. Mas tudo isso está dentro do cesto. Hoje, Deus me levantou para te falar, nesse último dia. Gente, eu tô sentindo a presença de Deus muito forte aqui. Nesse último dia de propósito, que eu me levantei como intercessora pela tua vida e pela minha também. Para que a gente se fortaleça no mundo espiritual. Por quê? Porque quando você tá forte espiritualmente, Satanás vai se levantar. Ele nos oprime, ele nos perturba. Mas de uma coisa que o inferno não aguenta é a opressão do céu sobre em cima deles. Então, de uma coisa que eu aprendi foi o seguinte: um dia minha pastora virou para mim e falou assim: minha filha, uma das maiores crises que eu estava vivendo na minha vida, ela virou para mim, naquele período eu falei: eu não vou mais ficar na igreja, eu não aguento mais. E ela virou para mim e falou assim: minha filha, eu lembro até hoje, porque aquele gabinete foi uma chave na minha história. Foi uma chave na minha vida. Por isso que eu falo, eu não acredito nas pessoas desigrejadas. Porque pastores, eles têm a unção do céu para nos dar a direção do que nós precisamos fazer, de cerca de circunstâncias que nós não conseguimos ver o que está acontecendo. E eu lembro muito bem quando ela virou para mim e falou assim: minha filha, eu nunca perdi uma batalha para Satanás. Eu nunca perdi uma batalha para o inferno. E não será agora que eu vou perder. Eu vou me levantar. Ali ela respondeu uma oração que eu fiz em casa. E eu falei assim: Senhor, o buraco que eu tô, ninguém me tira. Senhor, se o Senhor ainda me quer, se o Senhor ainda tem propósito na minha história, se o Senhor ainda tem propósito na minha vida, se o Senhor ainda tem propósito de eu estar naquele lugar, naquele ministério, se o Senhor ainda tem algo comigo, que o Senhor levante mulheres para interceder por minha vida, para que elas possam ir no inferno e me resgatar, me tirar do buraco que eu tô. Porque se elas começarem a orar, né, eu sei o poder de mulheres orando, eu sei o poder que tem nas mulheres no mundo espiritual orando. E eu falei: Senhor, eu sei o poder delas no mundo espiritual. Se o Senhor levantar essas mulheres, orar pela minha vida, haverá um resgate e eu me levantarei de novo. Quando eu fiz aquele gabinete, que ela virou para mim e falou: filha, eu nunca perdi uma guerra pro inferno e não será agora que eu vou perder. Você tem parte nesse ministério. Eu agora me levanto e vou convocar as minhas pastoras, as minhas intercessoras, para orar pela tua vida. E nós, filha, não faça nada. Não faça força, porque eu sei onde que você tá. E nós vamos nos levantar e vamos te buscar de volta. Pois eu te falo que quando aquelas mulheres começaram a orar pela minha vida, eu passei uma semana chorando. Eu não fazia mais nada. Eu não trabalhava na época, eu estava em casa ainda. Na segunda-feira, eu fiz o gabinete na terça. Na quarta-feira, eu levantei chorando. Eu fui dormir chorando. Eu não sei explicar o porquê eu chorava tanto. Eu não sei explicar o porquê eu chorava tanto. O Espírito Santo só me falava: eu tô regando. Eu tô trazendo vida. São como muitas águas nas tuas lágrimas. Está se movimentando. E ali eu fui arrancada daquele lugar. E ali eu fui resgatada de novo. E se hoje eu posso estar aqui, é porque um dia eu peguei o cestinho que Joquebede pegou. Ali ela colocou o que ela tinha mais de precioso, que era o filho dela. Qual é uma mãe? Se a gente ama às vezes tanto um animal, um bicho como filho, imagine, leva esse amor para o teu filho. Qual uma mãe teria coragem de colocar o seu filho, algo mais precioso que você tem,
dentro de um rio, sabendo que ele poderia morrer, sabendo que aquele cesto poderia afundar, mas ela confiou tanto em Jesus, ela confiou tanto no Deus que ela servia, que ela falou assim: eu sei que ele não vai deixar o que eu tenho de mais precioso morrer. Eu tenho a certeza que ele vai resgatar o que eu tenho mais de precioso. Sabe por quê? A gente está perdendo sonhos. Sabe por que a gente está perdendo projetos? Sabe por que a gente está se esfriando no ministério? A gente se esquece de entregar para Deus o controle daquilo que nós amamos. Talvez hoje o que você mais ama é a tua casa. Talvez hoje o que você mais sonha é a tua faculdade. Talvez hoje o que você mais sonha é o teu casamento. Talvez hoje o que você mais sonha é ter filhos. Só que a gente se acostuma com a condição que nós temos. Uma vez, eu falei pro Senhor assim: Senhor, eu tô indignada. Me subiu uma ira tão grande. E eu falei pro Senhor: Senhor, eu tô indignada com essa situação. Eu não aceito, eu vou me levantar. E isso aqui vai ter que mudar. E eu me levantei, meninas. Eu fiz propósito de oração, eu fiz de monte, eu fiz jejum, eu fiz o que eu precisei fazer. Mas te garanto, aquilo que eu vivia mudou. Porque às vezes falta o nosso posicionamento. Então nessa manhã, Deus está falando pra gente, está falando no meu coração, eu tenho certeza que está falando no coração de vocês. O que falta às vezes é o nosso posicionamento de acreditar que quando a gente pega esse cesto aí que Joquebede pegou Moisés e colocou, quando a gente pega esse cesto e coloca os nossos sonhos, coloca os nossos projetos, coloca as nossas fragilidades, coloca as nossas dores, coloca os nossos traumas, a gente acredita e confia que a gente vai dar até um empurrãozinho, mas que lá na frente será resgatado, mas que lá na frente será alcançado. Não desista de tudo que você sonha. Só alinha a Deus se os teus sonhos é projeto dele. Só alinha com Deus se a tua faculdade é projeto dele. Só alinha com Deus se o homem que você quer casar é projeto dele. Sabe por quê? Porque quando a gente se alinha ao céu, as coisas podem até se complicar, mas elas vão acontecer. Porque a palavra de Deus fala que o Senhor trabalha, aquela palavra de Deus liberada sobre a nossa vida, o Senhor, ela trabalha até que ela volte ao Senhor, cumprindo o que ela falou que ia acontecer. Olá, bom dia, Érica, bom dia, Evangelista Carol, sejam bem-vindas, shalom, shalom. Então creia que quando você pegar esse cesto hoje, Deus falou que é hoje, nesse último dia pela nossa vida espiritual, você vai mentalizar aí o que você quer colocar nesse cesto. O que você quer entregar na mão do Senhor. O que você quer colocar aí é os teus sonhos, é os teus projetos, são as suas dores, são as suas fraquezas, são as suas impossibilidades. É o teu ministério que não flui. O que é? O que é? Deus mandou te perguntar nessa manhã, filha, o que é que você quer colocar nesse cesto? E como Joquebede me entregar. E como Joquebede colocar nos meus pés. Mas perder o controle, perder as tuas mãos, eu já sei. O que hoje eu vou entregar aos pés do Senhor e colocar nos pés dele como um cesto. Assim como Joquebede entregou o que era mais precioso para ela, que era o filho, importava para ela. Ela doía por aquilo dali, sangrava para ela, mas ela escolheu entregar aos pés do Senhor. Ela escolheu confiar que o Deus da vida dela ia se levantar. Sabe por quê? Porque o Deus da nossa vida, ele é vivo. Porque o Deus da nossa vida, ele movimenta. Porque o Deus da nossa vida, ele é Deus do impossível. Se você começar a olhar para o impossível da tua vida e ver possível, já não é mais o impossível. Sabe por quê? Porque quando Deus trabalha no impossível, ele é impossível até que aconteça. De uma coisa que eu aprendi foi isso. Tudo aquilo que é impossível na nossa vida, aquilo ali é impossível até que aconteça. Então creia que Deus é conosco. Hoje Deus me deu essa palavra. A gente está acabando hoje a nossa campanha de oração pela nossa vida espiritual. Deus falou muito com a gente nessa semana. Deus acabou de me dar essa palavra. Eu não projetei, eu não tenho rascunho, não tenho nada. Ó, posso mostrar aqui, ó. Porque Ele quer falar com a gente sem a gente precisar estudar o fluir de Deus.
Quando quando a gente está na dispensação do Espírito, é diferente. Eu não preciso sentar aqui e ficar pensando no que eu vou falar, porque o Espírito Santo vai ministrar em mim e vou te falar, essa palavra é para mim. É como Deus falasse hoje, Samara. O que você quer me colocar hoje dentro desse cesto? O que você precisa me entregar que te dói? O que você precisa me entregar? O controle que eu sei que vai te custar. O controle que eu sei que vai te doer. Mas, filha, quando você me entregar, não desiste de cuidar do que você me entregou. E como eu cuido? Orando por aquilo que você me entregou. Porque toda vez que a gente ora acerca daquilo que nós entregamos na mão do Senhor, a gente está falando para o Senhor o seguinte: Senhor, eu te entreguei. Oh, Espírito de vida, gente, que você tira a presença de Deus muito forte aqui. Senhor, eu te entreguei. Mas eu continuo orando, Senhor, para te falar que eu acredito no que eu te entreguei. Que eu acredito que ainda que eu te entreguei, perdi o controle. Eu sei que o Senhor está no controle lá abaixo. E como anarabaxaia. Eu tenho a certeza, Senhor, que eu não desisto de orar, porque eu estou te falando o seguinte: o Senhor continua no controle dessa história. O Senhor continua no controle desse sonho. O Senhor continua no controle desse ministério. Não será, Senhor, do meu jeito, não será da forma que eu acho, não será do jeito que eu pedi, não será conforme eu pedi. Mas a tua palavra diz que o Senhor tem pensamentos de paz e não de dor sobre a nossa vida. Toda dor, irmãs, que eu tô falando aqui pra vocês, toda dor tem propósito. Se o Senhor não quisesse que você sentisse dor, se não fosse necessária a dor para te moldar, você não ia sentir. Se você tá sentindo, é porque a dor tá alinhada com o teu propósito. É porque a dor tá alinhada com o impossível. É porque a dor tá alinhada com os teus sonhos. Faz parte do projeto. Faz parte daquilo que Ele desenhou pra tua vida, pra minha vida, pra nossa história. Então, nessa manhã, pegue todas as suas impossibilidades agora e começa a colocar nesse cesto de junco e lança para a água. Lança, porque quando você lançar, Deus vai se levantar ao teu favor. Porque quando você lançar e de verdade colocar o teu coração naquilo dali e entregar para Deus, Deus vai se levantar para cuidar daquilo que você entregou. E eu te digo, Satanás não tem poder, não tem autoridade de tocar naquele cesto. Porque aquele cesto que você entregou ali é do Senhor. Aquele cesto é a propósito do Senhor. Então fica tranquila. Quando você colocar nessa água, quando você colocar nesse cesto, Satanás não tem autorização no mundo espiritual para tocar naquilo dali. Porque aquilo dali é propósito com Deus. Assim como Moisés foi encontrado, assim como Moisés foi resgatado, assim como foi devolvido para a mãe o projeto, assim te diz o Senhor nessa manhã. Quando você lançar para o rio, nesse cesto de junco, nesse cesto com pinche, que não entrará água, não entrará bicho, Satanás não vai tocar. No tempo certo eu vou te devolver para que você venha cuidar daquilo que você me entregou. Então creia, nessa manhã eu quero ser profeta na tua vida. Nessa manhã eu quero me levantar mesmo e falar: Senhor, eis aqui o meu posicionamento como profeta, como intercessora pela vida das tuas filhas. Quando elas colocarem nas águas, eu profetizo sobre a tua vida. Deus vai te devolver tudo aquilo que hoje, nesse propósito de oração pela nossa vida espiritual, tudo que você colocar nesse cesto, eu profetizo que Deus te devolverá para que você cuide. Te devolverá no tempo certo. Ele vai te devolver. Nada nos pés do Senhor volta vazio. Hoje eu botei uma palavra no meu Facebook, eu falei: a mulher foi o poder, a mulher foi dada o dom da multiplicação e do homem, da mulher foi dado o dom da multiplicação. E tudo aquilo que o homem entregar a ela será multiplicado. E ela vai devolver a ele mais do que ele entregou a ela. Por quê? Porque o útero fértil, também na nossa vida material, também na nossa vida espiritual, está em nós. Hoje, depois de um sonho que eu tive, Deus me fez entender perfeitamente qual é o alinhamento
no mundo espiritual sobre um homem e sobre uma mulher. Um dia eu pude ver no mundo espiritual como o ministério era gerado. E esse dia que eu vi no mundo espiritual como o ministério é gerado, que o homem recebe sacos de semente e que a esposa do lado tem a barriga e ela gera aquelas sementes, ou seja, o homem sai para plantar, o homem vai jogando a semente, mas o útero espiritual que vai gerar aquela semente é da esposa dele. Por isso que é o propósito do alinhamento do casal, da unidade do casal no reino espiritual, porque cada um tem a sua função. Não é sobre a mulher competir com o homem, não é sobre uma competição de quem ganha, não é sobre força, é sobre reino. E reino fala de unir forças e não a dividir. O reino de Deus é constituído por unir forças e não por dividir. Minha irmã, se tem algo sendo dividido na tua casa, o reino de Deus não está sendo estabelecido. O reino de Deus não está habitando ali, porque a casa tem que fluir na unidade de força e não na divisão. Divisão é do inferno, divisão é de Satanás. Ele que quer dividir o reino de Deus fala sobre unir forças e multiplicar. Multiplicação. Essa é a constituição do reino de Deus. Então, eu pude entender o porquê que Deus às vezes quer nos dar alguém alinhado ao nosso propósito, ao nosso chamado para caminhar com a gente. Porque o homem ele tem o poder da semente e a mulher tem a habilidade de gerar e multiplicar aquelas sementes no mundo espiritual e também no material que ele entregar a ela. O poder da mulher na sociedade ele é muito grande. A autoridade da mulher dentro da tua casa ela é muito grande. Por isso que nós somos muito atacadas. Por isso que nós somos diariamente bombardeadas pelo inferno. Por quê? Satanás quer diminuir a nossa força. Satanás quer nos colocar sempre mais tarefas, sempre mais tarefas, sempre mais fazer, sempre mais fazer. Porque ele sabe que a hora que você falar assim, não chega. A hora que você falar assim, eu não vou mais viver essa condição de vida, eu vou me levantar. E eu vou pegar todas essas tarefas que Satanás me deu e vou multiplicar para o reino. Satanás sabe que quando ele te cansa, ei Espírito Santo, meu Deus, que palavra, que Satanás sabe que quando ele te cansa com o trabalho, você está fraca espiritualmente. Ele sabe que nas demandas do trabalho te enfraquece na tua vida espiritual. Então Deus quer que você nessa manhã, como fala essa live de mulheres posicionadas, o posicionamento hoje é: pega esse cesto, como Joquebede pegou, coloca dentro dele as tuas debilidades, as tuas fraquezas, os teus traumas, as tuas dores, a tua prisão emocional, o teu cativeiro espiritual, as palavras que lançaram sobre a tua vida, porque palavras sobre a nossa vida tem muito poder no mundo espiritual. E às vezes nós não fluímos em cerca de situações na nossa vida porque a gente está lembrando de palavras que lançaram sobre a nossa vida, que lançaram sobre a nossa história. Então hoje Deus quer que você coloque tudo no cesto, porque o dia agora, quando você devolver para Ele essas situações, Ele vai entregar para você cuidar, Ele vai entregar curado, Ele vai entregar sarado, porque Deus não coloca a doença, Ele sara a doença, porque Deus, Ele não coloca traumas, Ele sara traumas. Eu posso dizer, hoje eu sou curada, hoje eu sou sarada pelo nome e a glória do Senhor. Mas eu já fui muito frustrada, mas eu já fui muito caída, mas eu já competi com muitas mulheres. Hoje eu tenho identidade de filha. Eu não preciso entrar numa competição, porque eu sei o meu lugar e eu sei o lugar de cada uma. E vou te falar, toda mulher improvável, toda mulher que já foi fragilizada em várias áreas, ela reconhece quem Deus está levantando. E ela não vai competir, porque ela vai entender que o mesmo Deus que fez dela uma improvável, uma impossível, Ele é o Deus que vai levantar ela também. Então, nessa manhã, que você faça como Joquebede fez, ela confiou no Senhor e entregou o filho dela, que era mais importante para a vida dela, que era algo mais precioso na vida dela.
Vamos imaginar que a gente está agora em frente ao rio e agora tem um cesto. E a gente precisa colocar dentro desse cesto tudo aquilo que está nos doendo. Todo o nosso vazio da nossa alma, toda a angústia, toda a debilidade financeira, toda a debilidade de ministério, toda a debilidade de casamento, toda a frustração que nós temos, todas as dores, toda a agressão que nós vivemos, todo o abandono, todas as palavras lançadas sobre a nossa vida, toda a demanda da nossa história. Coloca dentro desse cesto também todos os seus sonhos, todos os seus projetos, todos os impossíveis, palavras impossíveis na tua história, na tua vida. Oh, meu Deus. Coloca aí. Coloca agora. Eu já tô aqui, ó, imaginando o que eu tô colocando aqui dentro. E nós vamos hoje lançar para a água. E nós vamos hoje entregar aos pés do Senhor. E o Deus que se levantou para cuidar de Moisés, que era algo tão importante para Joquebede, será o mesmo Deus que vai se levantar para cuidar da nossa vida nessa manhã. Esse é o último dia de campanha. E eu te falo, esse último dia de propósito, Deus falou comigo fortemente. A melhor coisa que tem é quando você se coloca aos pés do Senhor. Deus é Deus de mulheres quebrantadas. Deus é Deus de mulheres que se lançam aos pés dele porque ele sabe a força que ele entregou na mulher. Ele não entregou a força na mulher para poder destruir vidas, pelo contrário. Deus nos entregou tanta vida, que nós somos capazes de gerar filhos. Nós somos capazes de gerar projetos. Nós somos capazes de gerar ministério. Por quê? Porque foi esse dom que Deus nos entregou. Nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Nós precisamos saber quem nós somos em pessoas. Gente, a gente às vezes tem problema de caráter. Temos sim, mas Deus, ele nos reabilita para que sejamos de verdade, para que sejamos pessoas verdadeiras. Como é bom estar com pessoas que não precisam de ocultar quem elas são, ainda que elas errem, ainda que elas sejam falhas, ainda assim como eu seja falha, como eu sou pecadora, como eu erro tantas e tantas vezes. Mas é bom ser de verdade. É bom não ter que ir para a rede social e contar uma vida que eu não tenho. E contar uma história que eu não tenho. É bom eu viver de verdade. Porque aonde a verdade habita o Espírito da verdade. Deus não habita num lugar de mentira. Isso é uma coisa que eu aprendi. Então, todas as áreas na minha vida que um dia foi baixo de mentira, eu lancei e eu iluminei com a verdade. Sabe por quê? Porque aquilo não é verdade de quem eu sou. Aquilo não é verdade da pessoa que eu sou. Então, que nessa manhã você tenha recebido essa palavra. Que nessa manhã Deus tenha falado ao teu coração. Nessa manhã, Deus venha ter falado no teu coração e que você seja cheia da graça e do poder de Deus. Porque o dia que Deus viu graça a Maria, ela foi a mulher que gerou Jesus. Porque toda mulher, ó, essa palavra Deus acabou de me dar, porque toda mulher que Deus vê graça, ela gera o improvável, ela gera o impossível e ela gera pro reino. Toda mulher que Deus vê graça, ela vai gerar, ela vai multiplicar, ela vai plantar no reino de Deus. Por quê? Porque a graça a encontrou. A graça não é algo que o homem pode te dar. A graça não é um destaque que o homem pode te dar. A graça é algo que só Cristo pode nos dar. Ei, cantarabaixou e andarabaixaia. A graça é algo que só Deus pode te dar. Deus pega quem não é nada e com a graça dele, o favor imerecido dele, ele coloca entre os grandes sim. Lembra de Esther? Quem era Esther? Qual era a história da família dela? A história da família dela. Os pais morreram, o tio criou. E olha onde Deus a colocou. Quando uma mulher como Vasti se levanta para empoderar as outras, para falir ministérios, para falir casa, Deus arranca do trono e sempre posicionará uma Esther. Por quê? Porque quando as coisas estiverem difíceis, quem tem ministério de Esther, quem tem a graça de Esther, vai se levantar, vai entrar em propósito e jejum por aquele povo. Esther não se levantou por ela, porque ela estava salva.
Esther não se levantou pela roupa dela, pela veste dela, pelo orgulho dela, porque ela estava salva. Se o rei se levantasse para matar todo mundo, eu duvido que ele deixaria matar Esther. Mas a Esther pensou o seguinte, como eu ou talvez vocês não pensaríamos. Eu não vou permitir que aquele povo padeça. Eu não vou permitir que o meu povo morre. Entrou uma indignação no coração dela e toda vez que Deus quer que a gente mude as situações da nossa vida, que Deus quer que a gente mude a história da nossa vida, o primeiro sentimento que Ele nos dá é indignação. A gente fica indignada, a gente fica com raiva, a gente fala, meu Deus do céu, não, Satanás não vai tocar aqui. Não vai, porque aqui ele vai bater de frente com uma mulher posicionada. Então eu vou orar e Satanás vai ter que recuar. Quando Esther se levantou, quando Esther primeiro, numa sabedoria, ela jejuou, ela orou, para que ela conseguisse falar com o rei acerca da dificuldade, da debilidade daquele povo. Deus deu a graça sobre a vida dela. Deus não colocou Esther por colocar naquele trono, não. Foi porque ele sabia do coração dela, antes dela estar naquele trono. Deus já sabia que o coração da Esther, no momento certo, ia voltar para o povo. Que no momento certo ela ia pensar. Então, ou seja, filha, escuta bem o que eu vou te falar nessa manhã. Deus sabe que você foi escolhida porque chegará uma hora que você vai ficar indignada com a situação que o povo está vivendo. E você sabe como mudar aquela história. E você sabe como fazer para aquela história mudar. E você vai se levantar como Esther. Você vai falar assim, não, eu não aceito. Eu vou me levantar na minha igreja. Eu vou levantar no meu ministério. Eu vou fazer monte por esse ministério. Eu vou orar pelos meus pastores. Eu vou orar pela minha liderança. Eu vou pegar na mão da minha liderança e falar assim, vambora, vamos junto. Porque se tu tá indignada com essa condição que o povo tá vivendo, eu também tô. Porque o nosso Deus pode mudar essa história. Porque o nosso Deus pode resgatar vidas. Porque os nossos Deus pode pegar, e Ele é poderoso para pegar o viciado, pessoas que já estão com a vida decretada, falência, morte, limpar, resgatar e transformar ele em pastor. Deus continua mudando história. Deus continua mudando vida. Deus é Deus sim. Não é que eu nasci assim e eu vou morrer assim. No reino de Deus não tem. Eu nasci assim e vou morrer assim. No reino de Deus tem. Eu posso até não ter nascido assim. Satanás me fez assim, mas Deus transformou a minha história. Deus transformou a minha vida. Então, escuta bem que eu vou te falar. Não importa, não sei como está a condição da tua vida, se você é evangélico, se você não é. Não importa como está a condição da tua vida. Creia que no Deus que muda a história já te completou e te viu nessa manhã. O mesmo Deus que tem falado aqui comigo vai falar no teu coração e tenho a certeza que Ele tem falado com vidas aqui. Eu não estou aqui para divulgar o meu trabalho. Eu não estou aqui para falar de vida financeira. Eu não estou aqui para poder falar aqui de nada que não seja o reino de Deus. Eu estou aqui para falar o como nosso Deus é bom. Como você não pode perder as esperanças. Traz à memória aquilo que te dá esperança. Hoje nós vivemos em um tempo que as pessoas não querem mais investir no reino. E elas, às vezes, não entendem por que nós investimos no reino. Porque de verdade, o que mais importa para Deus é as vidas. Porque de verdade, isso daqui acaba e passa tudo muito rápido. De verdade, se eu morrer hoje, a loja vai ficar por aí, a minha casa vai ficar por aí, eu não levo nada, nada, nada. O que eu levo? O que eu presto conta de tudo aquilo que eu fiz aqui. Então, de fato, para o reino de Deus, o mais importante não é o teu financeiro. O mais importante é você ser uma mulher posicionada. Aonde há uma mulher posicionada, que a graça ache ela, que a graça de Deus encontre ela, ela mudará ambientes, ela mudará trabalho, ela mudará casa, ela mudará família. E quando me perguntam, Samara, por que o meu marido ainda não é convertido? Eu falo, porque você ainda não é cheia do Espírito Santo. Que isso? A verdade é essa. O homem, Deus quebra e refaz e é muito rápido. A mulher é resistente, então ele precisa ir com força. Porque de verdade nós somos resistentes. Quando eu entendi que o tanto que Deus me quebrou era porque o tanto de resistência que eu tinha,
Eu entendi o porquê que Deus primeiro, quando vai numa casa, ele vai numa mulher, ele não vai no homem. Porque o dom de influenciar, o dom de ministério, o dom de palavra está sobre a mulher. E quando uma mulher é cheia, os filhos são libertos. E quando uma mulher é cheia, a casa é liberta. E vou te falar, problema financeiro todo mundo tem. E quem não tem problema financeiro, tem um problema com o excesso dele. Então, ou seja, a questão não é do dinheiro que eu tenho, do quanto que eu tenho, do tanto que me falta, tanto que não me falta. A questão é quem eu sou. O quanto eu me sinto cheia, o quanto eu me sinto completa. A pior coisa que tem, e eu te falo que é um sentimento que eu tive por esses dias, é que, meu Deus, tá faltando alguma coisa. E não falo faltando alguma coisa pelo fato de eu ser solteira e não ter um namorado, não é nada disso não. Faltando alguma coisa dentro de mim. Ainda não está completo, ainda não está cheio. Meu Deus, o que está faltando? E aí o Senhor me fez entender, filha, o que está faltando é o teu posicionamento no teu chamado. Porque toda vez que a gente tem um chamado e a gente não consegue se posicionar nele, a gente se sente incompleta. A gente se sente vazia. Que isso, Amara? É mesmo estando cheia. Porque o chamado, o propósito para a nossa vida, ele nos dá sentido de vida. Ele nos dá o porquê que nós estamos aqui. Ele nos dá, eu sei o porquê que nós estamos aqui. O porquê que Deus me levantou. O porquê que Deus fez o que fez na minha vida. Deus não me tratou do jeito que Ele me tratou, não me tirou da onde que Ele me tirou. Não mudou o que Ele mudou. Não me deu a graça que Ele me deu. Não me deu as experiências que Ele me deu para eu ficar de boca fechada. Ele me deu para eu contar testemunho acerca das coisas que Ele fez. E se o canal que Deus me deu para falar testemunho de tudo que Ele fez na minha vida é uma live, é um TikTok, não sei, não tem problema. Que seja alcançada quem precisa ser alcançado. Então nessa manhã vou orar e a gente vai encerrar essa live. E eu tenho a certeza que Deus falou ao coração de vocês. As meninas botou mensagem, eu acabei não lendo para poder não perder. Amém, evangelista. Deus vai investir muito em você. Amém, amém, eu creio. Amém, amém. Hélida, amém. E eu creio que nessa manhã Deus vai nos dar uma graça para suportar o processo. Amém. Que o retorno seja para o reino, né, evangelista? Deus não fez o que fez e que faz a minha história para poder eu me calar. Não. Até porque eu sou uma pessoa bem conhecida. Muita gente conhece dos meus erros, mas agora eu quero que eles conheçam do Deus que consertou os meus erros. Do Deus que refez a minha história. Do Deus da minha vida, do Deus da minha casa, do Deus do ministério. E de verdade, mais do que nunca a palavra continua se cumprindo. Mais do que nunca a palavra continua viva em nossa vida. Então, uma coisa que eu falei para o Senhor foi o seguinte: Senhor, nesse mês de julho, eu vou trabalhar o que eu precisar de trabalhar. Mas eu vou colocar alguém para ficar na metade do dia na loja, porque eu vou primiciar todas as minhas manhãs ao Senhor. Eu não aceito essa condição de eu trabalhar e não ter tempo de oração. E é engraçado porque eu sempre gostei de ter tempo de oração na parte da manhã. Eu sempre fiz o devocional sozinha. Eu sempre me dediquei na parte da manhã. Então, uma das coisas que eu falei pro Senhor, que eu na parte da manhã ia premiciar meu tempo pro Senhor, ia pagar para alguém ficar na loja, para eu poder me levantar e vir aqui fazer o devocional com vocês. Mas eu vou te falar, essa conta não é minha, essa conta é do reino. Porque Deus sabe do meu coração, Deus sabe das minhas condições. E você pode falar assim, Samara, mas você pode pagar. Não posso não. Mas eu tenho fé, e a fé, ela é firme fundamento das coisas que eu não vejo. Então eu me posicionei, e eu tenho a certeza de que os recursos que eu preciso, quem vai enviar é o Senhor. Amém, amém. Essa palavra que Deus me deu hoje. Amém, evangelista. Glória a Deus. Então estamos alinhadas, né? Então vamos orar aí, tá? Vamos orar porque eu tenho que ir lá buscar minha tia. Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, Senhor, muito obrigada por essa palavra.
Muito obrigada, Pai, porque nós estamos encerrando, Senhor, uma semana, Senhor, de propósito, uma semana, Senhor, de oração pela nossa vida espiritual. Tenho certeza, Senhor, que nessa manhã, assim como o Senhor falou ao meu coração, assim o Senhor também falou ao coração das tuas filhas. Pai, que nós viemos ser mulheres posicionadas no teu reino. Senhor, que nós podemos nessa manhã, Senhor, assim como Joquebede fez com Moisés, colocou tudo que era muito importante para ela dentro daquele cesto, ó Pai, e te entregou. Nós nessa manhã, Senhor, queremos ser, ó Pai, assim como Joquebede fez. Colocamos nesse cesto todas as nossas frustrações, todas as nossas dores, as nossas impossibilidades, as nossas angústias, os nossos choros, os nossos sonhos, a nossa casa, os nossos filhos, os nossos esposos, ou aqueles, ó Pai, que não tem esposo, mas o Senhor já tem projeto, que seja colocado também aí nesse cesto. Pai, Senhor, que seja colocado nesse cesto o nosso trabalho, o nosso excesso de trabalho. Senhor, em nome de Jesus, que Satanás não venha nos distrair com as demandas que ele tem nos colocado no dia a dia. Pai, que nós viemos, Senhor, nos posicionar e buscar o teu reino, que nós possamos verdadeiramente, Senhor, ir lá no mundo, resgatar vidas, falar sobre o teu amor, sobre o teu propósito, que o Senhor continua fazendo, que o Senhor continua mudando. Pai, que nessa manhã a tua graça venha nos alcançar, que a tua graça seja um favor imerecido sobre as nossas vidas e que ela seja o diferencial na nossa história. Porque assim como o Senhor falaste que toda mulher que o Senhor dá graça, que o Senhor vê graça, ela gera o improvável, ela gera o impossível. Que nós sejamos mulheres geradoras de improváveis, geradoras de impossíveis. Senhor, não nos permita que o orgulho do nosso coração, a vaidade do nosso coração, faça-nos olhar para pessoas e dizer que para elas não tem condições, e dizer que para elas não podem. Senhor, que o Senhor nunca nos permita se esquecer de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, da onde o Senhor nos tirou, para que nós, Senhor, nunca caímos, Senhor, na mesma cilada, para que nós não viemos esquecer, Senhor, e voltar naquele lugar. Mas a tua palavra diz que verdadeiramente, se fores liberto, liberto será. Porque eu creio, Senhor, na libertação que ela é completa, na libertação que ela não é inconstância, mas na certeza, na fé, que é firme em Cristo Jesus. Eu te agradeço porque o Senhor nos sustentou até aqui. Eu te agradeço porque a tua graça e misericórdia esteve comigo. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor esteve desde segunda até hoje, forte em nossos corações, falando conosco, nos dando instruções, nos dando entendimento, abrindo o nosso, Senhor, entendimento, Pai, acerca daquilo que o Senhor quer. Muito obrigada. E eu já te entrego esse final de semana em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigada, tá? Pela vida de cada uma. Espero que vocês tenham aproveitado nessa palavra, tá? Recebido essa palavra, tá? Com todo o coração de vocês. Foi uma palavra muito forte. Eu vou até salvar essa live, mas eu vou dar uma arquivada nela. Depois eu vou jogar nos meus canais, vou jogar lá no YouTube. E tenho a certeza que Deus falou poderosamente com a gente, tá? Que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam com vocês, que a paz do Espírito Santo seja o teu alicerce nesse dia, em nome de Jesus. Beijo, tchau, tchau, shalom, shalom.